traz para fazer a obra. E eu creio que estes dias aí, Deus vai trazer muitos que estão lá no mundo para fazer a obra. E essa igreja vai se encher. Jesus vai ficar feliz, porque nós vamos chegar aqui e vamos ver essas cadeiras tudo cheias, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas nesta noite nós viemos aqui para adorar, para louvar, para dizer que o Senhor é grande. Então adore ao Senhor nesta noite como se fosse a última vez que você estivesse neste lugar, amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto, aleluia. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, para o meu Senhor eu canto. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. Fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Oh, aleluia! Adora o Senhor nesta noite, você também livre para adorar o Senhor. Aleluia! Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Aleluia! Então aproveita o momento e adora o Senhor muito, como se fosse a última vez que você estivesse neste lugar. Aleluia! Aleluia! Adora o Senhor com muita vontade, porque nós temos muito motivo de estarmos aqui adorando a Ele. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade e agradeço a Deus por estar aqui junto com minha família, porque nós somos famílias do Senhor. A igreja do Senhor tem que estar unida, tem que estar em união.
Que Deus abençoe a Ana Maria, sua família. Que Deus continue guardando e livrando de todo mal. Eu fico olhando, irmãos, os trabalhos, e quando os irmãos realizam, colocam as fotos, aí eu vejo os irmãos de dia no trabalho, à noite está no trabalho. Quero dizer que Deus continue abençoando os irmãos e dando força para vocês. Isso, a recompensa vem do céu. Com toda certeza, Deus há de nos dar recompensa. Nesta noite nós vamos aprender alguma coisa com relação a isso, meus amados. A Bíblia diz que quando façamos alguma coisa, façamos para o Senhor. E quando eu e você estamos trabalhando para Deus, tenha certeza de uma coisa: você é recompensado, você é guardado, Deus te livra, vem providência de onde você menos espera, o Senhor manda providência. Esse é o Deus que eu creio. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós também iremos ouvir nosso irmão Jonathan louvando a Deus, e com este cântico nós estaremos recolhendo os nossos dízimos e ofertas. Eu quero convidar o nosso irmão Nunes para fazer essa oração. Irmão Nunes, faça essa oração para nós recolher os nossos dízimos e ofertas. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu também cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Confesso também que estou muito feliz de estar neste lugar depois de quase 2 anos. Estou aqui de volta para junto adorar o nome do Senhor. E coisa boa estar na presença do Senhor. Vamos orar assim. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua casa, Senhor, para te adorar com nossos louvores, Senhor, mas agora uma adoração especial, Senhor, é com o nosso dízimo e as nossas ofertas. Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar os dizimistas fiéis da tua casa, meu Pai, os ofertantes. Meu Pai, abre porta para aquele que quer ofertar, mas está desempregado, está sem condição. Deus, tu és um Deus que abre porta onde não tem porta. Todas as empresas do mundo, tudo aqui te pertence, a prata, o ouro, amarra o demônio, Senhor, devorador dos teus filhos, dê vitória a ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Nosso irmão João estará louvando a Deus. Glória a Deus. Vamos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nunca houve noite que eu pudesse pedir o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que eu pudesse pedir o nascer do sol, a esperança. Não há problema que possa pedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Eu descer no rio para me dar a vida. Esse rio que manda na cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Eu descer no rio para me dar a vida. Esse rio que manda na cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,
que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Agora vamos testemunhar muitas coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Verdadeiramente, meus irmãos, nós somos um milagre de Deus. Me faz lembrar, irmão, antes de eu conhecer a palavra, eu estava em uma avenida ali em São Paulo chamada Anoviária. E era um final de ano e eu tinha passado em frente a uma farmácia que tinha sido roubada essa farmácia. E eu ia na casa de um amigo para me despedir dele, que eu ia para outro bairro. Eu ia correndo, já era um pouco tarde já. E de repente eu fui abordado por uma viatura. E para resumir, chegaram 5 viaturas. Só que na primeira viatura que me abordaram, era perto de um barranco, a pista passava em cima de um barranco assim. E tinha um policial que ele queria me empurrar, como que eu tivesse corrido para eles me matar. Aí foi que ele falou, não, deixa ele aí. Eu sei que chegou 5 viaturas, na 5ª viatura foi que chegou o dono da farmácia e falou, não, o rapaz não é esse. E olha que eu mostrei meus documentos, o crachá da empresa que eu trabalhava, mas ali foi o amor de Deus. É Deus trabalhando. É Satanás querendo destruir a nossa vida, e Deus, do outro lado, fala, não, aqui eu vou fazer algo. E Deus me deu um grande, mas um grande livramento. Foram dois livramentos muito grandes que Deus me deu naquele lugar. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. Então nós somos um milagre de Deus. Aleluia. Quantas investidas, quantas emboscadas Satanás já colocou para nos destruir. Mas Deus, com a sua mão forte, com a sua mão potente, tem nos guardado e nos livrado. Amém, meus queridos? Esse é o nosso Deus. Meus irmãos, eu sempre tenho orado a Deus. Eu tenho falado, Deus, mande pessoas melhores do que eu. Deus, mande pessoas melhores do que eu. Porque mais bem do que eu, aí não tem jeito. Mas Deus tem mandado pessoas melhores do que eu. E eu creio que grande vai ser a colheita, como diz o nosso pastor. Eu creio que Deus vai fazer milagre neste lugar. Porque é promessa de Deus. Não é promessa do homem, não. É promessa de Deus. Porque Deus, Ele faz. Nós vamos ouvir uma saudação do nosso irmão Leandro. Nosso irmão Leandro está trazendo uma saudação da palavra de Deus. Amém? E os irmãos que estão nos seus lugares sentadinhos, se vocês têm o desejo de ouvir Deus falar, vai intercedendo aí, vai falando do teu coração, Deus, vai falando comigo, porque Deus quer falar conosco. Tenha desejo disso, almeje isso mais do que a corça pelas águas. Amém? Coração transformado, coração
Cumprimento a todos com a paz do Senhor. O povo mais lindo da terra é o povo de Deus. É um povo feliz, animado, que em meio às circunstâncias está com um sorriso estampado no rosto. Porque a Bíblia diz que um coração alegre lhe formoseia todo o rosto. Mesmo passando por dificuldades, mas estamos aqui de pé para fazer a vontade de Deus. Queria só deixar um pequeno versículo, deixar aqui que a doutrina está com o nosso irmão. Abra suas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, e versículo 8. Vamos ler do 7 e 8. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Queria deixar esses pequenos 2 versículos. Daqui a pouco nosso irmão estará ministrando e vamos aprender com Jesus. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Quem achou, posso ouvir um amém? Amém. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário, repita comigo, irmão, para que o adversário, ficou fraquinho, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Quem pode dizer amém? Palavra fiel é esta. Irmãos, a gente quando para meditar nesse texto, nessa carta de Paulo a Tito, a gente vê verdadeiramente a repreensão a todos os cristãos que dão mau exemplo. Quando a gente medita nesta carta, a gente aprende a ser mais crente. Porque às vezes nós erramos, que todos nós estamos sujeitos a errar, mas pensamos que permanecer no erro, nós vamos continuar sendo o mesmo. Porém, Paulo, ele deixa bem certo, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O homem de Deus e uma mulher de Deus, ela não é conhecida e nem ele é conhecido pelos dons. Prega muito, canta muito, dá lugar, não. Somos conhecidos pelos nossos frutos. Porque a árvore que der mau fruto é cortada e lançada ao fogo. A árvore é conhecida pelos frutos. E quando não dá fruto e dá mau testemunho, vira alvo fácil do adversário e dá motivo para o diabo botar a mão no seu rosto e lhe acusar. A gente serviu de bom exemplo, como Paulo diz, de boas obras. Devemos dar o bom testemunho, para que não possamos cair na acusação do diabo. Cuidado com o seu dia a dia, as conversas com os amigos, porque eu já vi isso, presenciei diversas vezes, no meu emprego mesmo, trabalhar ali na prefeitura, na rodoviária, e infelizmente tinha um irmão que trabalha lá perto, e os ímpios sempre chegavam perto de mim e puxavam aquelas conversas, prostituição, que o homem sabe falar isso, né? E ali eu me saía, toda vez que eles conversavam eu me saía. Aí o meu colega de trabalho chegou e disse: irmão, o senhor é diferente, né? O senhor nunca se envolve nessas conversas. Eu digo: eu sou crente, meu amigo, eu tenho que servir de exemplo para você. Ele disse: irmão, que diferença, viu? Aí apontou: aquele irmão ali só vai falando de mulheres, coisas indecentes. O senhor chega lá, a conversa dele é só sobre mulher. Aí eu disse: vamos orar pela vida dele. Então é isso, irmãos. Quando a gente serve de exemplo, não só para os de dentro, mas para os de fora, o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. Por isso que Paulo disse: para que o diabo não venha ter o que falar de nós. Como Jó, ele tem
tentou acusar Jó, dizendo que era as condições que Jó tinha. Jó adorava a Deus, mas não. Jó foi fiel, mesmo não tendo nada. E que isso sirva de exemplo. Amém, irmãos? E que Deus os abençoe. Bendito seja precioso nome de Jesus. Não é por brincadeira, mas que a Bíblia já nos diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. É a Bíblia que diz. Então, meus queridos irmãos, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, não é isso, meus irmãos? Então, meus irmãos, os nossos passos, eles são vigiados. Você caminhando na rua, não pense que você não está sendo vigiado. Pessoas que não são crentes e que sabem que você é crente, eles ficam te acompanhando. Para como que foi falado nesta noite, para que você dê uma oportunidade para o diabo, para os homens ter o que falar de nós. Olha, meus irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande comigo mesmo. Estou falando comigo. Que não venha ser eu uma capa dentro da igreja. Que não venha ser eu apenas esse irmão Nilson dentro desse terno, por trás dessa gravata, com uma Bíblia debaixo do braço, porque isto é um perigo. Isto é um perigo. Infelizmente, meus amados irmãos, a humanidade, os homens estão se perdendo, e estão se perdendo, e não é brincadeira. O mundo, com as suas oferendas e as suas ofertas, tem levado muitos cristãos a perder o rumo, a perder a direção, a perder o caminho em que deve seguir. Então, meus amados irmãos, nós precisamos de olhar para nós. Nós precisamos de vigiar. Nós precisamos de estar olhando para dentro de nós e comparar a palavra de Deus à luz da Bíblia, como nós estamos vivendo. Como nós estamos vivendo? Como nesta noite é um culto denominado culto de doutrina, quero dizer para os irmãos que eu não sou doutrinador, mas eu queria compartilhar com os irmãos, que eu não quero compartilhar com os irmãos alguma coisa da palavra de Deus. Eu quero vos convidar para que abram as vossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo número 6, para que nós possamos juntos aprendermos da palavra de Deus. Quero dizer que fico feliz em tê-los todos conosco nesta noite, tendo a nossa retaguarda, esses irmãos, presbítero Hélio, nosso irmão Silvio, nosso irmão Leandro. Eu sempre vou dizer para vocês, tenham um pouquinho de paciência comigo. O irmão Nilson é velhinho mesmo, mas nós vamos aprender, amém? Mateus capítulo 6, meus amados. A minha tradução era um pouco diferente, mas o destino é o céu, é Nova Canaã, amém? Diz assim a palavra de Deus: tenha cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você dá alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém, meus amados?
Meus irmãos, a gente está observando esta palavra. A palavra de Deus, irmão, é quem vai nos modelar. É a palavra de Deus que vai trabalhar no nosso caráter. Eu sempre digo, irmãos, que acho muito bonito quando Deus se manifesta em nosso meio e brada de forma gloriosa, nos faz promessa, relembra as promessas e faz coisas maravilhosas. Eu fico feliz, Deus sabe do que eu estou falando. Mas é muito bom, irmão, quando Deus trabalha no nosso caráter. Quando Deus trabalha dentro do irmão Nilson, tirando as impurezas, tirando a perversidade. Quando eu era pequeno, me lembro que meu pai, quando algum de nós fazia alguma perversidade, meu pai dizia que o menino era maligno. Maligno, aliás, maligno. Mas que menino maligno, quando o menino era perverso? Que aquele menino que era bem levado, aos pais diziam que a criança era maligna. Por exemplo, a criança chegava em uma árvore, cortava a árvore, ou uma planta, quebrava os galhos, mas dizia, mas que menino maligno. Então, para que Deus venha tirar de nós essa coisa ruim que o homem tem dentro de si. O apóstolo Paulo, irmãos, ele diz que o bem que ele não queria fazer, aliás, o bem que ele queria fazer não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele se apegava fazendo aquilo. Imagine, foi Paulo que falou isso, imagine o irmão Deus. Então, a palavra de Deus nesta noite, irmão, está dizendo para mim nesta noite: tenha cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Meus amados irmãos, o que é que a palavra de Deus quer nos ensinar nesta noite? E a leitura mesmo por si, ela já nos dá a resposta. O ser humano, nós os homens, temos uma tendência muito forte de querermos ser elogiado, de querermos ser visto, reconhecido. Isso é algo que é dentro do homem. Está dentro do homem. Você quer ver a pessoa ficar assim, vamos dizer assim, popuda, assim, cheia, você elogia aquela pessoa. Você diga que aquela pessoa é fabulosa, diga que aquela pessoa é o melhor da empresa, fale isso para aquela pessoa. E aquilo cresce dentro dele, e ele se acha verdadeiramente que ele é o cara, como diz aí fora. E na verdade, meus irmãos, nós não somos nada, vezes nada, se Deus não for conosco. E há aquela pessoa que infelizmente, irmão, está enquadrada dentro desta palavra, que quando faz um pequeno favor para o outro, já quer ser reconhecido. E a palavra de Deus está dizendo que quando nós façamos alguma coisa para uma pessoa necessitada, faça isto em segredo, em secreto, que nem mesmo a pessoa que seja mais amiga sua fique sabendo. Então, irmãos, a gente vê hoje nas redes sociais, e eu fico observando o quanto o homem quer ganhar galardão para si antes da hora. Não se preocupe, o que tiver de ser seu, vai ser seu. Na hora que Deus quiser te presentear, não se preocupe, vai chegar nas suas mãos. Eu não preciso, irmão, de tocar trombeta, eu não preciso de colocar nos status, como dizem, eu não preciso colocar nas redes sociais o que eu faço, porque eu fazendo isso daqui, eu estou sendo comparado aos hipócritas. Os hipócritas, irmãos, é quem faz estas coisas, querem ser vistos pelos homens. E eu, irmão Nilson, inclusive até foi um culto na casa da nossa irmã Vania, que hoje não está aqui. Não sei se algum dos irmãos aqui estava presente naquele culto, mas o irmão Geraldo estava, o irmão Geraldo estava. Eu tenho lembrança que o irmão Geraldo estava naquele culto na casa da nossa irmã Vania. Nosso pastor estava, e eu falei que eu tenho um parafuso a menos. Eu acho que eu tenho um parafuso a menos. Não sei se os irmãos lembram que eu falei isso, e eu falei, e repito, eu acho que eu tenho um parafuso a menos. Porque, irmão, eu gosto de observar.
A minha leitura, irmão, é pouca, a minha leitura é pouca. E de antemão já quero pedir perdão aos irmãos, desculpe, pelo meu vocabulário, porque a minha leitura é pouca. Mas eu fico a observar. Nos dias de hoje, meus amados irmãos, os homens têm feito esta prática, que a minha Bíblia está dizendo e a tua Bíblia está dizendo que não podemos fazer isso. Eu fico observando, irmão, as pessoas hoje pegam um pacotinho de pão, uma sacola com alguns alimentos, vai dar para essa pessoa aqui, aí já tirar uma foto com ele e ele com um saquinho de pão dando para ele. Meus irmãos, diante da palavra de Deus, se eu estiver errado, os irmãos podem me corrigir, eu vou baixar minha cabeça e aceitar. A minha Bíblia está dizendo que isto não é feito de crente. Se porventura você der uma sacolinha de pão, de mantimento ao teu irmão, a minha Bíblia diz que dê isto em secreto, porque o teu Pai que está no céu, Deus, há de te recompensar. Glória a Deus. Meus irmãos, existe uma preocupação muito grande de alguns religiosos, eu uso essa expressão, de querer uma igreja cheia. Eu gostaria muito, e tenho fé em Deus, que os meus olhos hão de alcançar esta igreja cheia de crentes. Só que eu não quero ver esta igreja inchada de crente, eu quero ver esta igreja cheia. A minha Bíblia diz que vai ter o joio e vai ter o trigo, e a minha Bíblia diz que não podemos separar, não é isso que eu acredito? O joio do trigo, porque se formos fazer isso, nós vamos estragar a plantação. Mas eu almejo uma igreja cheia, não de inchados, mas de pessoas cheias do Espírito Santo. Que possamos, nós que estamos aqui, possamos falar a mesma língua, que o nosso dialeto seja conhecido e reconhecido um para com o outro, que nada daquilo que eu fale ou que algum dos irmãos venha falar seja incompreensível aos vossos ouvidos, porque o que Deus tem para falar conosco, todos nós temos a capacidade de entender aquilo que Deus quer falar. Então existem alguns religiosos, meus amados, que estão preocupados com os vossos templos, para que eles não se esvaziem, e saem por aí dando algumas coisas para os homens. Isso estende nas redes sociais, mas a minha Bíblia diz que não façamos isso. Eu não sei qual o desejo do seu coração em termos de ajudar na obra de Deus, mas faça para Deus, e Deus há de te recompensar. Eu ouço e acredito que Deus tem galardão para os seus servos, eu acredito. Mas, irmãos, nesse dia eu estava meditando nessa palavra, irmãos, se tão somente nós ganharmos a salvação da nossa alma, já é o maior presente. Glória a Deus. Ora, se eu chegar aos céus, naquele grande dia o Senhor dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai, possuindo herança, dê o que já está preparado desde a fundação dos séculos. Irmãos, isso já era o maior presente para mim e para você. Agora, o nosso Deus, Ele vai nos coroar, Ele vai nos dar galardão. E infelizmente, existem pessoas que estão mais preocupadas com o galardão do que com a sua própria salvação. A salvação, irmãos, ela é em primeiro lugar. É verdade, irmão? A salvação da nossa alma, meus irmãos, ela está em primeiro lugar. E o adversário da nossa alma, irmãos, ele trabalha para que eu e você se perca no caminho. E de que forma? Quando nós ficamos preocupados com as coisas do mundo, quando nós ficamos preocupados em sermos reconhecidos pelos homens, quando a gente fica preocupado, mas olha,
o irmão Edson, o nosso irmão Silvio vai chegar aqui, ele vai ter que me ver, isso e aquilo. Oh, meu Deus do céu. Mas o homem tem essa tendência de querer ser reconhecido pelos homens. Mas existe um que te conhece. E o que é mais lindo é que ele conhece o recanto do teu coração. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma